Olá, amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a um Caps Vlog e um vídeo ao mesmo tempo, desse de quarta-feira, bem especial para o mês de dezembro. Todo ano eu tento fazer um vídeo desse estilo, que agora tá virando esse bônus round no final dos vídeos, onde eu leio os comentários de vocês, tento interagir um pouquinho mais com a galera que curte o canal. Então eu fiz uma pergunta no grupo do Facebook do canal Caps Lock, que você encontra na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer e interagir com o resto da galera. Tem um grupo de Discord criado pelo pessoal do grupo também, que você pode encontrar lá também, interagir mais com o pessoal. E também nos comentários de um Caps Lock anterior, eu pedi para pessoas fazerem perguntas que elas gostariam de ver respondidas, para poder fazer esse vídeo em dezembro para vocês, que eu gosto de fazer pelo menos uma vez por ano. Então eu tentei selecionar o maior número possível de perguntas que eu acho que eu poderia responder de uma forma rápida e que as respostas seriam interessantes para vocês que gostariam de saber. Infelizmente eu não tenho como cobrir todo mundo, mas eu tentei fazer o maior número possível. Então agora vamos ler as perguntas de vocês e as respostas que vocês estavam esperando. Araújo, quais de seus objetivos você completou nesse ano? E pro próximo, quais são? Objetivos para esse ano, eu acho que o principal objetivo que eu concluí com o canal Caps Lock esse ano foi tentar definir um formato para o canal. Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade nos anos anteriores, em que eu não tinha uma cara exata do que era o canal Caps Lock. Era um pouquinho de tudo que eu queria fazer. Esse ano eu consegui definir mais. O Caps Vlog entrou num formato consistente, que eu consigo produzir com consistência. Os vídeos de quarta-feira se tornaram mais consistentes no jeito de produzir, de alcançar o público-alvo que eu quero alcançar, e eu consegui ter uma visão melhor de ter um caminho para continuar evoluindo com o canal. E para 2018, o que eu gostaria de poder conquistar é poder acelerar o crescimento do canal sem perder essa personalidade, sem ir pra moda, sem fazer o apelo de massa. Eu quero continuar construindo mais em cima das coisas que eu gosto de fazer, de falar dos jogos que eu quero falar sobre, de poder, às vezes, tentar tocar um pouco de outros assuntos também, que eu quero poder experimentar mais com isso, poder crescer o meu tipo de humor, poder crescer a criatividade nos quadros do canal, poder fazer mais do que vocês viram em 2017 com consistência. Esse seria o objetivo para 2018. Você tem mais algum vídeo ou projeto para fazer com outro canal, além do Videogames? Projeto com outros canais? Não necessariamente. Mas eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito, que eu curto muito, e que se eu tivesse uma oportunidade de construir alguma coisa com eles, eu adoraria fazer. Eu tento não fazer muitos projetos com outras pessoas ou com outros canais, que é pra não crescer nas costas dos outros. É uma coisa que não é meu isso, não tem nada a ver comigo. E não é uma coisa legal de se fazer. Mas eu gostaria sempre que possível poder interagir com pessoas que eu gosto. Eu gosto de construir pequenas piadas em que eu posso ter participação de amigos, de pessoas que eu curto. E se eu tiver a oportunidade de ajudar um canal que eu gosto, de ajudar um amigo que eu gosto, participando num quadro no canal deles, ou auxiliando com pesquisa, ou com uma participação prévia, qualquer coisa assim, é sempre bom poder interagir com pessoas que estão ali trabalhando junto com você, e poder acrescentar algo na arte dos outros, e poder trazer essas pessoas para participar de coisas que você faz. Mas eu acho muito importante cada criador de conteúdo desenvolver o seu espaço, desenvolver a sua personalidade. Eu não escreveria roteiro pro canal dos outros, eu não editaria vídeo de outras pessoas, eu não quero crescer nas costas de ninguém, eu não quero ninguém crescendo nas minhas costas também. Eu acho que cada criador tem que achar o seu espaço e construir a sua plataforma, mas a gente poder trocar experiências, fazer interações entre a gente e poder fazer pequenas piadas uns com os outros é uma coisa muito agradável de poder fazer. Então, se eu tiver a oportunidade de fazer isso, claro, vai ser sempre prazeroso, mas é uma coisa que vem porque é bacana de fazer, não porque vai ser bom pro crescimento. Procurar as coisas, fazer as coisas apenas para crescer, geralmente não dá muito certo e não gera um bom trabalho no final. Araújo, já pensou em morar em outro país? Se sim, qual? Sim, na verdade, eu já considerei me mudar pro Canadá antes de eu começar a trabalhar com o YouTube. Não tem nada a ver com o YouTube, é mais a ver com vida pessoal mesmo. Enquanto eu tava procurando em que área de trabalho me especializar para construir uma carreira, eu considerei ir para outro país, porque
eu tenho um inglês bom o suficiente para conseguir trabalho em outro país. Eu já trabalhei no meu campo, eu sou formado em técnica de segurança do trabalho, e no meu campo, às vezes eu tenho que trabalhar com inglês. Então eu já trabalhei, por exemplo, em navios em que toda a tripulação, exceto por eu e algumas mais 5 ou 6 pessoas no navio de 40 pessoas, a grande maioria falava inglês. Então meu dia inteiro era em inglês. Então não tinha pra onde correr. E eu consigo trabalhar nesse tipo de ambiente com tranquilidade. Eu não tenho nenhuma dificuldade nesse campo. Então a barreira de linguagem não era grande pra mim. E a oportunidade de ir para outro país, conhecer uma outra cultura, ter um salário que é um pouco maior também lá fora, em comparação ao custo de vida, era interessante, mas é uma coisa que eu acabei não desenvolvendo, porque família, e eu consegui um emprego no Brasil em que eu tinha um salário decente, que eu conseguia fazer o trabalho muito bem, eu ainda conseguia ficar perto da minha família e dos meus amigos, então eu acabei preferindo ficar por aqui mesmo. Araújo, você pretende fazer mais vídeos sobre a franquia Yakuza? Sim, de alguma forma eu gostaria de poder explorar mais essa franquia. É uma franquia difícil de fazer vídeo sobre, primeiro porque eu não joguei todos os jogos, então eu não conheço toda a história. Outra coisa também é que não é uma franquia muito popular no Brasil, então é difícil de você fazer um vídeo que seja de fato interessante pro público. Sempre que eu tenho uma oportunidade, sempre que é coerente com o vídeo, eu gosto de mencionar a Yakuza, porque eu gostaria mais de chamar mais atenção para essa franquia, porque eu acho que ela de fato vale muito a pena. Eu conheci a Yakuza de longe e nos últimos 2 anos eu comecei a conhecer ela mais de perto jogando jogos. Tudo que eu já sabia da franquia antes se confirmou mais ainda quando eu mesmo pude de fato sentar e jogar os jogos. Então é uma franquia que eu adoraria que mais pessoas conhecessem, mas não é uma franquia que eu possa simplesmente fazer um vídeo sobre. Seria muito fácil abrir a página da Wikipédia e listar: aqui estão a ordem dos jogos de Yakuza, aqui está o resumo da história de Yakuza, porque tem wikis próprias da série que te dão um resumo inteiro. Tem a Wikipédia listando a ordem dos jogos. Isso é muito fácil de fazer, mas não passa a experiência de jogar o jogo, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de sentar e explicar o porquê que esse jogo é interessante, porquê que esse jogo faz certas coisas bem, porquê que esse jogo tem problemas nesse campo ou outro, e isso só jogando, só curtindo, só experimentando. E não dá o retorno necessário no YouTube para que eu possa parar tudo que eu tô fazendo e fazer só isso. Mas eu pretendo voltar a falar de Yakuza no futuro, com toda certeza. Eu já tenho pelo menos 2 vídeos planejados pro futuro, onde eu quero sentar e olhar pra Yakuza e explicar: aqui está porque que essa franquia é maneira. Então está nos planos também. O que aconteceu com o Caps Look? O Caps Look nunca mudou. Caps Look é o quadro que eu tinha para casar com review. Caps Look é quando eu tenho um jogo na mão e eu quero falar sobre esse jogo, ou é interessante pro canal que eu fale sobre esse jogo, porque é um jogo muito procurado no momento, mas eu não tenho tempo de zerar o jogo antes dos reviews começarem a sair. Então eu faço um Caps Look, porque me dá a oportunidade de falar do jogo sem ficar preso a ter que zerar o jogo. E o Caps Look é pra isso. Como eu tô dando uma pausa nos reviews, o Caps Look não tem lugar pra ir. Mas Caps Look é quando eu quero falar de um jogo sem ter zerado o jogo. É pra isso que ele serve. Por isso que os vídeos são maiores, são sem edição, e não é uma recomendação. Eu não digo se você deve comprar ou não um jogo, porque eu não zerei o jogo ainda. Caps Look é literalmente pra isso. Então, como reviews estão parando, Caps Look provavelmente vai parar. Mas é uma oportunidade que às vezes, de vez em quando, eu posso querer falar de um jogo sem que eu tenha zerado o jogo ainda, e eu tenho um formato Caps Look guardado justamente para isso. Mas não é uma coisa que eu quero fazer sempre, porque eu não vejo muito valor em falar de jogos dos quais eu joguei 2, 3 horas do jogo. Não é informação suficiente para recomendar que outra pessoa gaste R$200 num jogo. Eu joguei esse jogo durante 2 horas, eu acho ele maneiro, gaste seu dinheiro para comprar ele. Isso, eu não acho isso responsável para alguém que tem 40 mil olhos em cima do conteúdo que eu produzo. Eu não acho isso digno de uma recomendação. Mas é interessante, às vezes, poder falar: olha, eu não tenho tempo de zerar Final Fantasy XII, porque esse jogo é gigantesco. Mas se eu demorar 2, 3 meses pra falar de Final Fantasy XII, ninguém vai querer ver esse vídeo, porque todo mundo já viu os reviews sobre esse jogo. Então deixa eu passar minhas primeiras impressões sobre Final Fantasy XII agora, e depois, quando eu zerar, de repente eu faço um review. Aí Caps Look entra pra cobrir esse espaço, me permite ser relevante, mas sem ter que assumir o compromisso. Mas eu não gosto de fazer vídeos sem assumir o compromisso, por isso que eu não quero depender do Caps Look pra nada. Araújo, qual é o seu stand favorito de JoJo's?
The World, Dio. É difícil porque Jojo, o poder dos stands, eles são isolados, sabe? Não depende do poder do stand, depende do usuário. O poder geralmente é a parte menos interessante do personagem. Como o personagem usa esse poder é a parte mais divertida. E é toda a inteligência por trás de JoJo's Bizarre Adventure é exatamente isso. É essas batalhas entre stands super poderosos, mas às vezes você tem personagens que são burros e não sabem utilizar o poder do seu stand, e utilizam de formas diferentes, engraçadas, ou completamente bizarras. Ou então tem outros personagens que utilizam os seus poderes da forma mais eficiente possível, mesmo o poder sendo muito fraco. E você tem esse jogo de inteligência muito interessante. Mas eu gosto de The World justamente porque ele é puro. É o poder de parar o tempo. E o personagem que utiliza esse poder, Dio, ele utiliza da forma mais simples possível. Ele para o tempo, e quando ele para o tempo, ele se vangloria, ele explora o lado vilão, e ele faz as coisas devagarinho. Eu vou colocar essas facas bem paradas aqui, várias delas, pra quando o meu poder parar, eu vou atacar você. Então é um poder que é utilizado de uma forma muito exuberante, uma forma muito grandiosa. E é bem ridículo, porque é um poder super poderoso, é completamente quebrado. Então eu curto ele justamente por isso. Ele é bem feito e ele é bem usado. E em Jojo você tem literalmente dezenas de exemplos para escolher. Existem dezenas de personagens com poderes fantásticos. E é a graça, é saber como aquele personagem vai utilizar aquele poder completamente quebrado de um jeito que você não está esperando. Então o meu seria The World, Dio. O que te traz mais realização ao fazer vídeos? A realização é uma palavra meio forte, mas eu fico extremamente feliz quando eu vejo que as pessoas entenderam a mensagem de um vídeo. Quando elas observam que o vídeo não é só aquilo que está na tela, que geralmente tem uma mensagem por trás, que eu estou tentando passar alguma coisa com o vídeo. E quando eu consigo alcançar o público, quando as pessoas riem das piadas, quando as pessoas dizem, conheci um novo jogo por sua causa, comecei a prestar atenção nessa franquia por sua causa, você salvou meu dinheiro porque eu não comprei esse jogo graças à sua opinião e vi que você estava certo, sabe? É o tipo de coisa quando você percebe que você fez uma conexão com o outro lado do monitor, quando as pessoas começaram a pensar de uma forma diferente, a buscar detalhes diferentes, se interessar em novas coisas por causa daquilo que eu fiz. Então, saber que eu consegui alcançar essa conexão, pra mim é muito recompensador, porque é meio que o motivo pelo qual eu tô aqui. Então saber que eu consegui fazer isso significa que eu fiz o que eu tava tentando fazer desde o começo, então é ótimo. Araújo, você se sente ofendido por piadas de careca? Não, na verdade eu passei a maior parte da minha vida recebendo piada por ser gordo. A maior parte, 2/3 da minha vida, mais de 2/3 da minha vida, quase a minha vida inteira, eu fui alvo de piadas por ser acima do peso. E eu tenho 32 anos, meu pai é calvo, meu irmão tem quase tanta calvície quanto eu. É de família, eu vou ficar me preocupando. Na verdade, não é nem ficar chateado ou irritado porque alguém tá incomodado pelo fato de eu estar perdendo o cabelo. Eu fico até decepcionado com esse tipo de piada, porque é uma piada tão simples, sabe? É uma piada tão fraca que, tipo, sério que você não conseguiu pensar em nada melhor do que isso pra falar de mim? Esse é o limite da sua inteligência? Esse é o limite do seu sarcasmo, da sua ironia? É olhar pra mim e falar, você tem menos cabelo do que você tinha ano passado. Sabe? É uma piada tão fraca, chega a ser meio patético ver que tem alguém, eu vou incomodar ele falando mal do cabelo dele. Lógico que eu sou calvo, eu tenho 32 anos, passei a vida inteira sofrendo com estresse, com ansiedade, acima do peso, isso aqui acontece, é normal da vida, vai acontecer com a maioria de vocês que estão vendo, pelo menos eu tô sendo gracioso, que eu tô mantendo o cabelo ainda, não tá ridículo ainda. Quando o negócio for embora todo, aí a gente pensa o que faz, mas isso aqui é normal, cara, faz parte da vida. Conheceu aonde o Thunder? Eu não me lembro exatamente como eu e o Thunder nos conhecemos, quem entrou em contato com quem primeiro. Eu acho que ele deixou um comentário no meu review de Final Fantasy Type 0 e eu respondi. E aí eu fui ver o canal dele e vi que ele tratava de animes de um jeito mais... um jeito diferente, um jeito mais aberto, mais dinâmico,
com o humor que eu gostava. E daí a gente meio que começou a conversar indiretamente, acho que foi via comentário, depois via Twitter, e uma coisa foi levando a outra. Ele começou a comentar em vários vídeos, eu comecei a assistir vídeo dele, e a gente começou a conversar, e a amizade foi nascendo quase que naturalmente daí, que é o melhor tipo de amizade que você pode ter nesse meio do YouTube, é quando a pessoa vem conversar contigo, não porque ela quer alguma coisa, mas porque ela gostou do que você faz, e você gostou do que ela faz, e a conversa veio naturalmente, sabe? Não é aquela pessoa que comenta no vídeo e fala, agora vem assistir meu canal também, ou então, gostei do seu vídeo, vamos gravar um vídeo juntos, aí você vê o trabalho da pessoa e não tem nada a ver com o que você faz. Com o Thunder não teve isso, teve, porra cara, gostei do que você escreveu, eu também gosto disso. Eu também gosto disso, vamos conversar? Vamos! Fiz um amigo novo, e foi assim, foi natural. O que você espera de 2018 e qual jogo você está ansioso para pegar? E quando você vai pegar um Switch? De 2018 eu espero que o canal Caps Lock cresça mais e mais rápido com o apoio do público. Esse é o meu objetivo. O jogo que eu estou ansioso para jogar, que vem à mente agora assim do topo, é o tipo de coisa, eu não quero pesquisar qual é o jogo que eu tô ansioso pra jogar, porque provavelmente eu vou esquecer. Mas que vem à mente, eu quero muito jogar o novo God of War. Eu quero saber qual é a história. Eu quero entender por que eles mudaram tanto. Porque eu já disse antes, eu não gosto de Kratos. Eu não tenho nenhuma ligação significativa com God of War. Eu não ligo pra essa franquia. Mas o fato de que eles estão focando no personagem, na história desse novo God of War, é o tipo de coisa que me atrai. Porque é uma produtora de jogos falando, olha, essa história é importante. E quando uma produtora aponta pra história e fala que a história é importante, isso chama a minha atenção. Porque aí eu falo, beleza, você quer me contar uma história? Me conta uma história. E aí eu sento pra assistir essa história. Então eu tô muito interessado em assistir God of War, e é no início de 2018. E o Nintendo Switch, por enquanto eu não tenho pressa pra pegar. Os jogos do Nintendo Switch que eu quero jogar existem no Nintendo Wii U. E claro, Mario Odyssey é super interessante, eu tenho muito interesse em jogá-lo. O novo Shin Megami Tensei vai sair para Nintendo Switch, mas eu vou esperar. Eu comprei o Wii U pensando em jogar o Mirage Sessions, ele saiu quase no final da vida do console, então eu não vou cometer esse erro duas vezes. Eu fiz um vídeo falando, vale a pena comprar no lançamento? Um Caps Vlog. Nunca vale a pena comprar no lançamento. Então eu vou esperar, quando tiver mais jogos que justifique comprar, aí eu compro. O console tá lá, os jogos vão desaparecer, não tem por que ter pressa. Os videogames não vão desaparecer, eu ainda consigo comprar isso depois. Então, vale a pena esperar. Você gosta de Dragon Ball Super? Sim e não. É uma coisa interessante, porque eu não ligo pra Dragon Ball Super, eu não curto a série. Mas é diferente. A comparação que na minha cabeça é entre Dragon Ball Super e Saint Seiya Omega. Porque o pessoal fala, você não gosta de Saint Seiya Omega, mas você critica. Mas Dragon Ball Super você não gosta, você não fala nada sobre. Por quê? É simples. Saint Seiya Omega é uma série ruim. Eu acho ela uma série ruim. Eu assisti Saint Seiya Omega esperando que ela fosse boa. Eu de fato esperava que Saint Seiya Omega pudesse ser uma série boa, e ela tem bons episódios. O primeiro episódio é ótimo. Mas à medida que eu fui assistindo a série, eu vi que ela não era uma série boa. Era uma série de fato ruim. Não apenas ligada a Saint Seiya, mas eu acredito até mesmo, para quem nunca assistiu Saint Seiya antes de Omega, ela ainda é uma série ruim, é uma série mal feita. Eu entendo que você pode gostar de Saint Seiya Omega, mas isso aí é a sua opinião, não é a minha. A minha opinião é que é uma série ruim, é uma série merda. Opiniões funcionam assim, sabe? E eu pretendo falar de Saint Seiya Omega no futuro. Mas Dragon Ball Super foi diferente. Dragon Ball Super eu vi o trailer, os anúncios, e eu não vi ela como uma série ruim. Eu vi ela como uma série que eu não gosto. E existe uma diferença muito grande aí. A Dragon Ball Super, eu entendi o que ele era, mas eu entendi que ele era algo que eu não gostava. Então eu percebi que o público-alvo, o objetivo de Dragon Ball Super, é diferente daquilo que eu quero pra mim. Então eu simplesmente não acompanho. Eu sei o que tá acontecendo na série, porque eu tô no meio, então comentários ao nosso redor contam o Ultra Instinct, Saint Seiya Blue e tudo isso que tá acontecendo, mas eu não me importo, eu não ligo, porque eu tô fora do objetivo daquela série, eu não ligo pra ela. Ela não me cativou, e ela continua não me cativando, eu não tenho interesse nenhuma nela, mas eu entendo o que está acontecendo com aquela série.
Aí eu vejo vários canais por aí de pessoas que não ligam pra Dragon Ball Super, mas fazem análise, fazem react, porque é o anime do momento. Todo mundo se importa com isso. Eu vi a batalha do Goku contra a Kefla, a fusão das duas meninas, e todo mundo perdeu, assim, a mente. Nossa senhora, que luta foda! Eu achei a luta uma merda. Eu vi o vídeo da luta, porque todo mundo tava falando, deixa eu ver o que tá acontecendo, de repente tem uma coisa bacana acontecendo agora nessa série, e é a luta inteira pra um ataque bacana no final, e tipo, eu não quero perder o meu tempo assistindo 200 episódios pra de vez em quando ver um momento desses, eu não tenho mais tempo pra isso. Eu não quero desperdiçar meu tempo assistindo 300 episódios, porque de vez em quando uma cena de 2 minutos é interessante. Eu não tenho mais paciência pra isso. Então Dragon Ball Super, eu não ligo. Pode ser bacana, mas eu não ligo. Qual foi o último jogo que te cativou, que você não conseguia mais parar de jogar? Que eu não conseguia mais parar de jogar foi Persona 5. Era um jogo que, de fato, todo o tempo que eu não estava jogando Persona 5, eu estava querendo jogar Persona 5. Foi aquele jogo que o meu tempo de folga era projetado pra preciso continuar jogando, preciso continuar avançando, preciso continuar entendendo a história, preciso continuar expandindo meus social links com os personagens. É de fato um jogo que eu queria voltar de novo pra jogar. Araújo, você já mostrou diversas vezes sua coleção de Gundams. O que eu quero saber é com que frequência você limpa eles. Você delega essa atividade de limpeza pra alguém? Se sim, como são suas instruções para tal? Não, a minha coleção inteira quem limpa sou eu mesmo. Já apareceu em vídeos algumas vezes. O que eu tenho é uma cristaleira. Eu comprei uma cristaleira, que é literalmente um armário com portas de vidro, em que você tem prateleiras de vidro, que é para guardar taças de cristal e louça, mas eu utilizo para guardar os meus Gunpla. Porque é fechado, então não pega poeira. Então eu preciso limpar talvez uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Quase não pega poeira, porque é tudo fechado. E foi isso que eu fiz para não acumular poeira, porque sou eu mesmo que tenho que limpar. E limpar model kits com peças móveis é muito chato. Porque você tem que tirar eles e você tem que desmontar eles para poder limpar cada peça individualmente, montar de novo e botar na prateleira. Então, tipo, os braços saem, a cintura desloca, as pernas desmonta, e aí você tem que limpar as peças e reconectar elas de novo. Porque você limpar ele todo montado, as peças mais frágeis vão cair. Então é mais fácil desmontar o kit, limpar e montar de novo. Mas isso dá muito trabalho. Eu tenho mais de 40 kits montados, então limpar todos eles é um processo longo. Mas porque eu tenho uma cristaleira, é uma vez a cada 4 meses. E aí quem faz sou eu mesmo. Porque todo mundo que olha pra aquilo ali fica com medo de tocar, porque acha que é frágil demais ou que vai quebrar. Então eu peço pra ninguém mexer e deixa que eu mexo mesmo, porque vai dar menos dor de cabeça. Araújo, qual é a sua opinião sobre essa meia geração de PS4 Pro, Xbox One X e de consoles? É algo que eles estão tentando. Todo mundo sabe, quando o console lança, computadores estão 2, 3, 4 anos de tecnologia à frente do que jogos conseguem fazer. O grande problema é que quando as empresas fazem jogos, elas fazem jogos para consoles, porque consoles vendem muito mais e tem menos problema de pirataria e são mais práticos de vender. É muito mais fácil você vender para famílias um console em que você só tem que botar o disco e apertar play e sair jogando, do que um PC para games, em que você tem que ter a memória RAM e a placa-mãe e o processador e a placa de vídeo. Aí tu tem que ser compatível e tem que fazer update de drivers, tem que garantir que a configuração está adequada e garantir que o frame rate é estável. É mais complicado vender jogos para computador. E por isso mesmo se produz jogos pensando primeiro nos consoles, e para os computadores é apenas a parte gráfica. Melhora um pouquinho o frame rate, melhora as texturas, coisas que não dão trabalho de produzir. Basta você pegar o botãozinho lá e puxar pro lado de gráficos mais e acabou. É a simplificação do processo. Então, consoles tentando empurrar esse meio termo para cima, estão tentando competir com a tecnologia dos PCs, porque por mais que você tenha um computador foda, os jogos não são feitos pensando em computadores foda. Se fossem feitos dessa forma, eles seriam exclusivos para PC, e jogos exclusivos para PC são muito poucos, são quase nenhum. De fato, jogo expressivo é produzido hoje em dia feito apenas para PCs. Exceto, lógico, né? Você tem League of Legends, você tem Counter-Strike, que são jogos do público de PC.
mas você não tem grandes jogos sendo feitos apenas para PC porque não conseguem rodar em consoles. Todo mundo faz os jogos para consoles e os ports para PC, porque é mais fácil. Você faz o jogo desenvolvido num PC, porta para o console como plataforma principal e nivela para cima para fazer para computadores. Então é uma transição normal, as empresas de console tentando vender um meio console antes de fazer o salto. Eu não acredito que a gente vai ter uma continuação desse processo indo pra frente. Eu não acredito que o próximo Xbox vai ter um meio termo. Eu não acredito que o PlayStation 5 vai ter um 5.5. Eu acho que é uma coisa que eles estão experimentando agora pra saber se o público abraça. E entre aspas, estão abraçando, mas não é uma coisa que vai durar. Pelo menos eu não acredito que vai durar ainda. Você tem uma tendência muito baixa de pessoas adotando tecnologias como 4K. É difícil vender essa tecnologia, porque 4K você vê na tela. Você vê, o gráfico é mais bonito, é melhor, é mais bom, eu vou pagar pelo mais bom que é melhor. A maioria do público vê isso. A maioria do público não vê, o frame rate é consistente, o frame pacing é mais adequado. Essa informação mais técnica não chega no consumidor geral. A grande massa não alcança esse público. Então é mais difícil vender isso, mas 4K é melhor, é mais bonito, e isso vende. Então, consoles puxando para esse lado é porque eles precisam, porque tanto o PlayStation 4 quanto o Xbox One, eles tiveram dificuldade de abraçar Full HD. Tinha jogos que não saíam em Full HD nesses consoles. Até hoje ainda tem jogos que estão em 900p, 720p. São máquinas ultrapassadas de hardware, as duas. E o Pro e o One X estão tentando fechar esse espaço. E consegue com alguns jogos, mas não com todos. E daqui a 2 anos, essa distância entre consoles e PC vai alagar de novo. Quantos anos tem o Jorge? Eu tenho o Jorge comigo... Vai fazer 15 anos, basicamente. Que é o número de anos que ele tá comigo. Agora, a idade do Jorge nem os deuses sabem. Araújo, por que nesse ano tivemos lançamento de tantos jogos ruins? Nós não tivemos lançamento de tantos jogos ruins, você apenas ficou mais ciente da quantidade de jogos lançados. Esse ano nós tivemos mais de 6.000 jogos lançados. A grande maioria desses, se não me engano, mais de 5.000 jogos foram lançados apenas na Steam. São lançados muito mais jogos do que em qualquer ano, porque esse ano nós tivemos um acesso muito maior à produção de jogos. E geralmente, ao longo da vida de um console, você ia ter 1.000, 2.000 jogos lançados. O PlayStation 1, se eu não me engano, tem mais de 1.000 jogos lançados. E esse ano nós tivemos mais de 6.000. Então é muita coisa sendo lançada, porque a gente tem mais opções do que nunca. E quando você lança muito jogo, é muito mais comum ter muito mais lixo. Porque existem muitos jogos que tentaram ser bons e não foram, tem muito jogo barato, merda, tem muito jogo que é feito pra ser lixo, tentando pegar o consumidor otário que não sabe a diferença. É muito mais comum. Mas isso não quer dizer que a qualidade dos jogos caíram. Isso apenas significa que você ficou mais ciente da quantidade de jogos que existem no mercado. Porque hoje tem mais gente falando sobre. Tem mais canais no YouTube que não existiam há 2 anos atrás. Tem mais sites, tem mais reviews, tem mais blogs, tem mais podcasts. Tem mais gente falando sobre jogos. E jogos ruins dão ibope no YouTube. Então você tem muito canal no YouTube que se foca em fingir estar surpreso e reações de choque em jogos ruins. E, meu Deus, eu não acredito que esse jogo existe. Uau, o pior jogo da galáxia de todos os tempos. Pessoas que conhecem 10 jogos, que conheceram um jogo ruim e acham que esse jogo é a pior coisa que já existiu na face da Terra, porque não conhece jogos. Então não tem essa consciência. Então o público recebe essa mensagem que, olha, quanto jogo ruim existe. Porque falar de jogo bom não dá view no YouTube. Ninguém se importa que saiu vários bons RPGs de computador esse ano. Shadowrun, Torment, Original Sin 2. Ninguém fala desses jogos, porque não geram view, não geram like. E a gente foca muito mais no negativo, porque o público gosta do negativo. O público gosta de ver Mineirinho Adventures. O público quer consumir isso. Então as pessoas falam disso porque é isso que gera ibope. Então uma coisa alimenta a outra e você acaba percebendo mais jogos ruins do que o normal. Quando na verdade sempre foi assim.
Araújo, qual é a sua opinião sobre Saint Seiya A Lenda do Santuário, o filme em CG? E você algum dia vai fazer um review falando sobre o filme Prólogo do Céu? Ah, sim, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre Prólogo do Céu, não apenas do filme, mas eu tenho uma ideia para falar sobre Prólogo do Céu. E sobre o filme de CG, eu assisti ele, não achei nada demais. Eu não acho ele ruim, mas eu também não acho que ele é bom. Ele apenas existe. Qual foi a sensação de ter zerado seu primeiro game? Ah, eu não sei qual foi o meu primeiro game que eu zerei, eu honestamente não me lembro, deve ter sido alguma coisa no PlayStation 1. Antes do PlayStation 1 eu nunca me foquei em zerar jogos, mas a sensação de zerar um jogo é sempre muito boa, é uma sensação de missão cumprida. Porque eu fico muito feliz de zerar jogos, porque eu zero jogos apenas quando eu quero de fato aquele jogo na minha biblioteca mental de jogos zerados. É mais um pra minha biblioteca. Então quando eu abraço um jogo, zero ele, é sempre uma sensação de finalização. É sempre uma sensação de missão cumprida. E eu tenho muito orgulho de cada jogo que eu zerei. O Bloodborne e Dark Souls 3, eu tenho super orgulho de ter zerado jogos, porque foram jogos difíceis de zerar e me ensinaram mais sobre jogos. Então cada vez que eu zero um jogo, é uma nova lição aprendida. Então eu sempre fico muito orgulhoso disso. Você curte D&D? Se sim, teria como me dar umas dicas de como mestrar um jogo? Dungeons and Dragons, ou RPG de papel, como sempre. A dica é muito simples. Se você vai mestrar um RPG de mesa para seus amigos, conheça o seu público. Se o seu público, se a galera com quem você vai jogar, se eles gostam de zoar, se eles gostam de brincar, se eles gostam de curtir, entra na onda. Não tente fazer um jogo sério para um grupo que não é sério. Da mesma forma, não tente fazer um jogo zoado para um grupo que é sério. Entenda quem são os seus jogadores e faça uma aventura pensando neles. E lembre-se que você não pode ser um mestre que bota uma coleira nos jogadores e arrasta eles pela aventura. Você tem que deixar a criatividade do jogo se desenvolver. Jogar RPG é se divertir entre amigos. O objetivo é você se divertir com seus amigos. E a sua aventura tem que ser pensada nisso. Se o seu grupo gosta de uma aventura clássica de fantasia medieval, onde eles são heróis, estilo Conan, o Bárbaro, ou uma aventura tipo Dungeons and Dragons clássica mesmo, faça isso. Se o seu grupo gosta de zoar e tacar fogo na cidade, seus vilões da história, faça uma história que permita eles isso. Você vai se divertir criando desafios e obstáculos para os seus jogadores, e os seus jogadores vão se divertir porque eles vão ter uma tarde divertida jogando entre amigos. E isso é o mais importante, é a sua missão número 1 como mestre. Araújo, o que ainda te motiva a continuar a produzir? O que me motiva a continuar produzindo é que eu ainda me divirto fazendo. Eu só estou aqui porque é divertido pra mim continuar fazendo vídeos do canal Caps Lock. É divertido pra mim me desafiar com novas edições, com novos roteiros, com novos projetos. Criar algo que cativa e que diverte o público é uma diversão pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introvertida, muito antissocial, e o canal Caps Lock me permite me explorar. Eu posso sentar em frente à câmera e conversar com vocês durante 1 hora, sem problema. Eu me divirto fazendo isso. E eu me divirto fazendo vídeo pro canal Caps Lock. Então isso me motiva a continuar me produzindo vídeos. Araújo, você acha que loot box e as microtransações podem acabar com a indústria dos games futuramente? Não. Todo ano tem alguém falando, isso aqui vai acabar com os games, os jogos vão falir, a indústria dos games vai cair, tudo vai cair numa crise. Todo ano tem uma nova ideia apocalíptica, catastrófica que nunca acontece. Microtransações sempre vão existir, loot box é apenas a nova versão delas, ano que vem vai ter uma nova versão da mesma ideia, sempre vai ter uma forma das empresas buscarem como que eles vão conseguir tirar mais dinheiro de você com menos esforço. Isso sempre vai existir. A única responsabilidade, a única coisa que muda é se você apoia isso ou não. Qual o seu jogo preferido ou que você tem um carinho especial? O meu jogo preferido é Final Fantasy Tactics. Eu pensei muito a respeito disso porque eu tenho muitos jogos que eu de fato adoro, mas se eu tiver que pensar em um jogo que eu sempre posso pegar e jogar, é Final Fantasy Tactics, tanto que é o único jogo que eu tenho no meu celular. Quando faz análises, você gosta mais de jogar ou analisar o jogo? Consegue dizer como a sua cabeça funciona nesses momentos? É um processo casado. Hoje em dia é um processo casado. À medida que eu tô jogando um jogo, eu tô sempre analisando o jogo. Eu tô sempre pensando em como o jogo está tentando me manter investido, me manter cativado pelo que ele está fazendo, pelas mecânicas, pela narrativa, pelos personagens. Eu gosto de jogar o jogo explorando o jogo. Eu gosto de saber aonde estão os limites, onde o jogo vai tentar me impedir, para onde o jogo está tentando me guiar, o que o jogo está me incentivando a fazer ou a aprender.
e isso é uma coisa que eu tento fazer continuamente. Mas é um processo contínuo e é um processo cativo. O jogo tem que me desafiar, o jogo tem que me atrair para que a próxima barreira seja uma barreira que eu quero superar. Araújo, você já pensou em fazer mais quadros de você expondo a sua opinião sobre outros assuntos, sem ser de videogames ou entretenimento? Não. Como é que eu posso explicar isso? Eu gostaria de continuar focado em videogames. O Caps Vlog é um espaço onde eu posso conversar com vocês de uma forma mais descontraída, honesta e aberta, mas não é a minha paixão, não é o que eu quero fazer. Já me perguntaram por que eu não faço Caps Vlog todo dia. Eu acredito que se eu fizesse Caps Vlog todo dia, a qualidade ia despencar imediatamente. Porque eu tenho vários assuntos na cabeça, eu tenho uma lista de Caps Vlogs que eu gostaria de fazer, mas eu prefiro gravar 4 por mês. Porque me permite pensar nos assuntos, me permite refinar os meus pensamentos, eu não tenho que correr porque eu preciso colocar um vídeo no ar, eu posso falar com mais sinceridade, com mais honestidade. Tem um bicho no meu microfone. Sim. Bicho no microfone. Mas é um motivo pelo qual eu não gostaria de falar sobre outros assuntos. Eu quero falar sobre o que o Caps Lock é. E o Caps Lock é, originalmente, videogames mais outras coisas. E é sobre... a prioridade é sempre videogames. Ei, Araújo, por que você não faz crossover com Marcos Castro? É assim, fácil assim? É só pedir? Eu sigo ele no Twitter e ele me segue. Se ele quiser, nós faz. Se ele quiser gravar videogames comigo contando, nós faz. Vai fazer muita coisa junto. Pergunta pra ele lá. Tá aqui, ó, Twitter dele. Pergunta pra ele se ele quer fazer alguma coisa comigo aqui, nós faz. É nóis. Não tem problema não. Araújo, como você se organiza com horários, ideias pra vídeos e etc. no canal e na sua vida? Resposta curta, eu não me organizo. A resposta longa, eu me organizo. O que acontece é o seguinte, como eu já disse antes, eu trabalho embarcado, eu trabalho 15 dias por mês, eu estou fora de casa. Então eu não tenho outra escolha a não ser planejar os meus vídeos antecipadamente. Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, eu não consigo produzir. Porque quando eu estou em casa, eu quero curtir a minha família, eu quero me curtir, eu quero curtir os meus amigos, eu quero ter uma vida também. Então, quando eu estou na plataforma de petróleo ou no navio que eu estou trabalhando, no meu horário de folga, eu estou escrevendo roteiros, eu estou jogando jogos, eu estou assistindo anime, eu estou trabalhando. E quando eu chego em casa, eu apenas produzo. Esse quadro aqui são os temas de vídeos que eu quero fazer. Então, essencialmente, o que eu faço é que eu defino um tema que eu quero cobrir, eu anoto esse tema. E aí eu deixo a ideia correr na cabeça por um tempo. Por exemplo, o vídeo de Star Wars que eu fiz, do Force Unleashed. Eu queria fazer esse vídeo desde quando anunciaram o episódio 7. E eu fiz os 6 filmes em 6 jogos. E aí eu queria poder continuar evoluindo a partir daí. Todo filme de Star Wars eu quero fazer um vídeo sobre Star Wars. E aí eu comecei a bolar essa ideia na cabeça desde aquela época. E aí eu fui me organizando. O que eu quero fazer? O que eu preciso fazer? Aí quando lançou o episódio 7, uma promoção na Steam vendia todos os jogos Star Wars num pacote só. Eu comprei esse pacote pensando, aqui estão os meus vídeos. Tá tudo nesse pacote. Aí eu comecei a separar, esse aqui é pra esse vídeo, esse aqui é pra esse vídeo, esse aqui é pra esse vídeo. E aí você começa a pensar qual é o foco do vídeo, qual é a ideia do vídeo. Eu quero sacanear o jogo, eu quero fazer humor com esse jogo, eu conheço esse jogo, porque eu não posso sacanear um jogo que eu não sei. Eu não posso pegar um jogo e falar, eu decido que este jogo será ruim, e o meu vídeo vai ser fazendo piada desse jogo. Eu não tenho esse poder. Eu tenho que jogar o jogo pra saber se ele for um jogo bom. Será que eu consigo fazer alguma coisa interessante com esse jogo? Porque às vezes o jogo é bom, mas é tedioso, não dá um bom vídeo. Outras vezes o jogo é ruim, mas é tedioso, não dá um bom vídeo. E aí você tem que começar a conhecer o seu assunto. Aí eu começo a me organizar, começo a rascunhar ideias. O que eu quero fazer com esse vídeo? Eu quero comentar sobre o jogo, eu quero analisar o jogo, eu quero utilizar esse jogo como parte de uma lista para abordar um tema maior. E aí eu começo a montar como vai ser esse vídeo. Zelda Breath of the Wild, eu fiz análise do jogo. Eu joguei esse jogo inteiro no navio, eu levei meu Wii U pro meu navio e eu joguei lá, na minha folga. E à medida que eu ia zerando o jogo, do tempo nos últimos dias de trabalho, antes de eu vir pra casa, eu tava com o roteiro na cabeça.
Mas a piada do início do vídeo, de eu correndo pela a minha cidade, mostrando como se eu estivesse andando pelo campo, imitando a exploração de Breath of the Wild, essa ideia já estava escrita antes de eu jogar o jogo. Eu já sabia que eu ia fazer isso, porque eu vi pelos trailers que a ideia era essa. Então, a ideia é você faz qual é a piada, qual é a pegada do jogo. O vídeo de Digimon que eu fiz, eu queria falar de Digimon de alguma forma, mas a piada do Metal Fucking George nasceu primeiro. Eu queria fazer aquela piada porque eu queria falar de Digimon, então eu construí o vídeo pensando naquela piada. Como é que eu faço pra chegar na piada? E geralmente os vídeos nascem de piadas, sabe? Eu penso numa piada ligada a um jogo, e aí eu começo a construir o vídeo em volta da piada, pensando em como é que eu faço pra tratar o jogo de uma forma justa, sincera e honesta. E a partir daí, como é que eu faço pra chegar na piada idiota? Que é assim que eu começo a fazer os vídeos. Conheci seu canal por causa de um vídeo que o Velberan fez com você. Pretende gravar mais alguma coisa com ele? Deixar bem claro aqui pra vocês, eu converso até com o Velberan, a gente se segue no Twitter, eu tenho o WhatsApp dele, ele tem o meu. É um cara que eu admiro muito, que eu respeito muito, é uma excelente pessoa, é um bom ser humano, acho que essa é a coisa principal. Mas, tipo, a gente não fica correndo um atrás do outro pra fazer vídeo. Eu gostaria de fazer mais vídeo com o Velberan? Adoraria. Eu gostaria de fazer vídeo com o Rick Editor? Absolutamente. Com o Sr. Wilson? Claro que sim. Com várias outras pessoas que eu sigo, que eu acompanho no Twitter, eu adoraria poder sentar e produzir alguma coisa com essas pessoas. Mas não é uma coisa do tipo, vamos fazer. Tem que existir um motivo pelo qual. Eu quis fazer aquele vídeo de King of Fighters com o Velberan porque eu sabia que ele teria coisas pra falar sobre esse assunto. Eu sabia que a opinião dele sobre esse assunto seria interessante pro meu vídeo. E aí foi daí que nasceu a ideia. Tanto que quando eu conversei com ele sobre o vídeo do King of Fighters que a gente fez juntos, eu até perguntei pra ele, onde você quer que esse vídeo vá? Você quer ele pro seu canal? Porque eu não me incomodo de produzir o vídeo inteiro e você botar dentro do teu canal se você achar mais interessante assim. Aí ele falou, não, vamos botar no seu canal. Eu falei, beleza, então bota no meu. E aí foi pro meu canal. Mas a ideia era apenas que eu queria trocar ideia com uma pessoa que eu sei que entende do assunto. E absolutamente, a hora que qualquer um desses amigos que precisarem de mim pra qualquer coisa, eles sabem que é só me chamar. Eu nunca vou dizer não pra uma pessoa que eu gosto, que eu respeito. Sabe, é a mesma coisa pro Fiaspa, pro Guzang, que eu converso com os caras. Qualquer momento, Arus, preciso que você grave 1 segundo de voz aqui pra eu fazer uma piada no vídeo. Eu gravo e mando, não tô nem aí. Da mesma forma que chegar e falar, porra, cara, vem pra cá, vamos gravar um gameplay? Vamos, não tem problema nenhum, tamo aí. A ideia é essa, mas tem que ser uma coisa orgânica, natural, sincera. Porque senão é forçado e fica crescendo nas costas dos outros e minar a view de canal maior, e isso não é legal de fazer. Eu curto esses caras pelas pessoas que eles são. E é pelas pessoas que eles são que eu acompanho eles, não pelo trabalho ou número de inscritos que eles têm. Se por acaso você pudesse mandar uma mensagem para o jovem adulto Araújo, o que seria? Relaxa que vai ficar tudo bem. Araújo, como você se interessou ou viciou por Gundam? A primeira vez que eu vi Mobile Suit Gundam foi na revista Herói, a revista antiga, Herói, a mesma revista que me mostrou que existia a Dragon Ball Z, que eu não sabia que existia. E eu vi uma foto do RX-782 falando sobre a série Mobile Suit Gundam, e aí eu assisti Gundam Wing no Cartoon Network. E por muitos e muitos anos eu não vi mais nada de Gundam, porque eu não tinha mais nada de Gundam no Brasil. Aí eu fui assistir Gundam de novo com Gundam 00. Depois de jogar essa de Gundam G-Generation no Nintendo Wii. Então eu joguei essa de Gundam G-Generations Wars no Wii, onde eu não conhecia a maioria das unidades. Aí eu fiquei interessado em assistir Gundam 00, que estava saindo ainda na época, era novidade, e adorei. E a partir daí foi uma coisa atrás da outra. Eu conheço Gundam desde os meus 10, 12 anos, mas eu só fui me tornar um verdadeiro fã de Gundam depois dos meus 20, que eu fiz o canal Gunpla Brasil, onde eu fazia review de Mobile Suits dos kits, porque eu queria conversar sobre essa minha paixão que eu tinha, essa coisa que eu adorava, e não tinha com quem conversar.
Então eu comecei a fazer um vídeo sobre isso. E daí pra frente foi só alegria. E até hoje eu tenho todas as séries, eu compro todos os jogos que lançam pro PlayStation 4. Eu abraço o que eu posso de Gundam e sempre que eu posso eu tô querendo conhecer mais. Porque virou a minha franquia número 1 virou Mobile Suit Gundam agora. Qual a sua experiência com a série The Elder Scrolls? Eu joguei muito pouco de Morrowind, eu nunca zerei Skyrim, mas eu já joguei mais de 400 horas de Skyrim. A última vez que eu comecei a jogar Skyrim, eu joguei... Era Skyrim com 200 mods instalados, Opa, vou abrir uma coisa que não é pra ter aberto. Tanto que eu quase fiz uma série pro canal Caps Lock, onde a ideia era apenas gravar gameplay de Skyrim, mas com 200 mods instalados. E os mods que eu instalo são para melhorar a qualidade do jogo, então era coisas do tipo aumentar a densidade das florestas, botar mais árvores, mais gramas, mais flores por todo o mapa, adicionar mais vilas, mais cidades, mais inimigos, muito mais inimigos. Eu não coloco itens quebrados no jogo, eu apenas botava mais espadas, mais armaduras, mais baús, mais inimigos, guerra civil, facções lutando no meio do campo. Era apenas caótico, era um Skyrim caótico, com 200 mods pra tudo que é lado, nada de mods bizarros, dragão que é locomotiva, nada disso. Era um jogo conciso, mas com uma caralhada de mods dentro dele. E eu joguei como eu sempre jogo Skyrim, que eu faço um personagem que é um mago, arqueiro, que mata todo mundo à distância, das sombras, e que não é nem bonzinho nem malzinho. Eu sempre jogo Skyrim desse jeito e eu nunca zerei o jogo. Eu já tenho mais de 400 horas jogadas nele e eu nunca zerei Skyrim. E eu não pretendo zerar porque eu já conheço o final de Skyrim e eu nunca me importei com a história a história principal do jogo. Eu gosto da side quest, eu gosto do mundo, eu gosto do gameplay. Foi a mesma coisa com Fallout New Vegas. Eu adoro Fallout New Vegas, esse eu zerei. E eu também gosto de jogar um mundo. Eu gosto de pegar meu personagem, criar meu personagem e ir pro mundo e viver aquele mundo. Esses jogos me interessam dessa forma. Não pela história necessariamente, mas a única coisa que eu conheço foi isso. Foi Morrowind um pouco e depois Skyrim 400 horas sem zerar. Uma de minhas perguntas seria justamente: se anda tendo problemas de monetização com o YouTube? Não. Claro, eu tenho vídeos que recebem aquele íconezinho amarelo de não recomendado para anunciantes, mas a maioria, 95% de todos os vídeos que eu peço para fazer a análise, eles são liberados. Os únicos vídeos meus que não foram liberados para monetização são vídeos antigos. Eu acho que eu tenho talvez uma dúzia deles que não é, porque quando você bota eles para serem analisados, eles só são analisados depois que eles acumulam 1000 views em 24 horas. Aí o YouTube bota um ser humano para ir analisar o vídeo. Até lá o vídeo fica paralisado. E vídeo antigo meu não pega 1000 visualizações em 24 horas nunca. Então vai ficar desse jeito. Mas todos os meus vídeos, como eu faço upload antecipado, dependendo da época do ano, às vezes eu boto vídeos com 2 ou 3 semanas de antecedência no YouTube. Eu gravo vídeos com 2, 3 semanas de antecedência, mais ou menos. Sempre acontece, e aconteceu até mesmo no último Caps Vlog que eu fiz, pedindo as perguntas de vocês. Eu fiz o upload do vídeo no dia que esse vídeo foi pro ar, porque eu precisava desse espaço. Tinha que ser no dia, pra poder fazer a pergunta pra vocês, pra poder gravar esse vídeo que eu tô gravando agora. Esse vídeo meu, ele recebeu o íconezinho amarelo de manhã cedo, acho que eram 8 ou 9 horas da manhã, quando o upload terminou, e eu vi que o vídeo tava lá sem ser monetizado. Eu solicitei a averiguação e eram 2 ou 3 horas da tarde e o vídeo já estava liberado para monetização. Então eu tenho tido muita sorte dos meus vídeos muito rápido serem liberados para monetização, e os que demoram 24, 48 horas é porque o vídeo vai ser lançado daqui a 2 semanas. Então nunca me atrapalhou. E de fato, desde que eu saí da minha network, o canal Caps Lock entrou numa curva de lucro. Agora eu finalmente recebo dinheiro pelo canal. Não é muito, mas é o suficiente para comprar microfone extra, para comprar jogos que eu quero comprar apenas para fazer vídeos. Agora eu tenho um orçamento do canal. Eu não preciso mais necessariamente tirar 100% do dinheiro do canal do meu salário. Eu posso usar o dinheiro do canal para pagar artistas para fazer arte para mim. Eu posso usar o dinheiro do canal para comprar jogos. Porque o canal lucra muito mais agora do que ele lucrava há um ano atrás. Porque eu saí da minha network, fiquei livre do meu contrato
e eu antecipo meus uploads, então eu não sou bombardeado com desmonetização de vídeos. E eu acho que o YouTube gosta de mim por causa disso, porque eu tenho tido muita boa sorte com isso, embora eu sei que tem muita gente que infelizmente não teve essa mesma sorte. Araújo, o que você espera ou o que você gostaria de ter no jogo de Pokémon que vai sair para Nintendo Switch? Um Pokémon para Nintendo Switch, o que eu quero é que ele seja maior. Eu quero que ele seja, de fato, um verdadeiro RPG no Nintendo Switch. Eu não quero um Pokémon portátil apenas uma tela grande. Eu acho que o Pokémon Nintendo Switch, ele tem que ter mais customização de personagens. Eu acho que ele tem que ter um apelo visual melhor. A Pokémon tá chorando desesperadamente para ter uma história coerente, embora não precise, mas seria muito bacana ter uma grande história. E seria muito legal se o Nintendo Switch fizesse uso da portabilidade para que você tivesse mais... Eu vou dar um exemplo bem claro. Uma coisa que eu quero ver no próximo Pokémon para Switch. Eu quero que o meu mundo, o mapa do jogo, seja populado por NPCs que são outros jogadores. Então quando eu tô andando pela rua com o meu Nintendo Switch na minha mochila, ou quando eu tô jogando conectado à internet, eu quero que os NPCs do mundo, os outros treinadores Pokémon que estão no mapa, sejam outros jogadores. Não que você jogue online contra outras pessoas, mas eu quero que o mundo seja populado por NPCs de outros jogadores. Porque aí eu acho que isso é quase obrigatório no Nintendo Switch. E se acontecer de eu sair meu personagem só tem Pokémon de nível 15 e eu tropecei num outro treinador com Pokémons de nível 20, 25, eu acho que isso é justo. Eu não vejo como correto a Nintendo colocar você pra lutar contra Pokémon de nível 99, eu acho que tem que ter uma nivelização a partir do time que você está carregando, mas eu acho que seria legal se às vezes eu tropeçasse no time de um outro jogador que é de um nível maior do que o meu, porque isso me parece um desafio muito mais real. Eu não quero ser o rei do mundo. Jogos de Pokémon tem esse problema, onde você é a pessoa mais especial do mundo, todo mundo te adora, todo mundo te ama, você é idolatrado, até os vilões respeitam você. Não existe um senso de desafio mais, não existe mais um senso de aventura. E eu quero sair da minha cidade num jogo de Pokémon no Nintendo Switch, sabendo que eu posso tropeçar cara a cara com outros jogadores no mundo. Mesmo que eu esteja jogando online, ao vivo com outros jogadores, mas eu quero encontrar os avatares dos outros jogadores e duelar com eles dentro do jogo, como se ele fosse um NPC no meu mundo. Eu acho que isso é obrigatório num jogo de Pokémon, e provavelmente se o próximo jogo de Pokémon Nintendo Switch tiver essa função, é uma grande chance de eu comprar esse jogo e um Nintendo Switch só por causa disso. Porque eu acho muito importante, eu acho obrigatório no jogo de console de Pokémon, e seria fantástico ter finalmente essa oportunidade, assim como também muito mais customização. Eu acho que é muito importante você ter mais customização de visual do seu personagem. É uma coisa que eles estão fazendo bem até agora, mas pode ser muito melhor ainda. Existe algum canal no qual você se inspirou? Existem vários, eu até pretendo fazer um caps log sobre isso no futuro, mas desculpe pra quem acha isso errado ou ruim, mas a maioria deles são canais americanos. É onde eu cresci assistindo, é de onde vem muito do material que eu consumo, mas Super Best Friends Play, Easy Allies, Jeremy Jones, que é review de filme, Red Leather Media, basicamente são esses que eu acompanho com mais frequência. Game Grumps eu não assisto mais tanto, mas eu comecei a assistir Game Grumps quando eles tinham 1.500 inscritos. Existem vários e vários canais americanos que eu acompanho e que eu aprendi muito com eles sobre qual é a forma ética de falar sobre jogos, como fazer um review, como produzir vídeos, como fazer humor. Tem vários desses canais que eu acompanho. Um dia eu vou fazer um caps log mais detalhado dizendo por que eu acompanho cada um deles e o que eu aprendi com eles, mas isso é pro futuro. Araújo, você tem algum Perfect Grade na sua coleção de Gunpla? Eu troquei o meu Nintendo Wii por isso. É sério. Eu troquei um Nintendo Wii por isso. Aqui. Strike Gundam, escala 1/60, Perfect Grade. Pesquisa quanto custa. Caro pra caralho. Por que no Gundam Mania não tem vídeo sobre Zeta Gundam e nem de Gundam Double Zeta?
muito simples, na verdade. Eu não assisti essas duas séries completas ainda. Eu tenho todos os episódios, mas eu não parei pra assistir muita coisa do Universal Century. Os animes mais antigos são mais difíceis de voltar e assistir. E pra assistir Zeta e Double Zeta, eu teria que assistir o Gundam original inteiro primeiro. E recentemente eu comecei a assistir Gundam The Origin e Gundam Thunderbolt. E eu quero assistir o original, e eu quero assistir Zeta, Double Zeta, eu ainda não assisti Turn A, tem várias séries clássicas de Gundam que eu tenho todos os episódios, eu só ainda não parei pra assistir. Eu não assisto tudo de Gundam que já foi lançado. Geno Reconquista eu não gosto, por exemplo. Seed eu não gosto. Stargazer eu achei chato. Mas tem muita coisa que eu ainda não assisti, mas eu pretendo assistir um dia. Você já jogou Undertale? Se sim, qual foi a sua experiência com o jogo? Eu tenho Undertale no PC, mas eu pessoalmente nunca joguei. Eu já assisti Let's Play antes de comprar o jogo. Eu assisti Let's Plays completos de Undertale, do início até o final, todas as rotas. Eu sei tudo o que acontece no jogo, e eu acho o jogo extremamente charmoso, extremamente inteligente, mas não é a revolução toda. É o tipo de jogo que eu jamais faria um vídeo sobre Undertale, porque não vai dar certo. É impossível pra mim falar de Undertale do jeito que eu gosto de falar, porque tem uma comunidade ao redor desse jogo que é protecionista demais. Eu aprendi muito... a tua garganta é meio ruim. Eu aprendi muito fazendo um vídeo sobre jogos do Sonic, em que opinião sensata não computa contra uma fanbase que não tem experiência, que não tem conhecimento. E muita gente que joga... As mesmas pessoas que vieram falar comigo que Rick and Morty é essa série super inteligente que você precisa ter um cérebro avançado e conhecimento profundo sobre ciência pra curtir. Eu assisti algumas cenas de Rick and Morty e achei bacana, mas nada especial, sabe? É um bom desenho com algumas piadas engraçadas, mas que o pessoal exagera muito sobre os significados por trás. E Undertale foi muito disso. A fanbase me queimou feio sobre Undertale, que é um jogo que eu admirava muito, que eu respeitava muito, que eu acho que vale cada centavo. Eu fiquei muito feliz de saber que ele saiu para PlayStation 4. É um jogo que eu recomendo várias pessoas comprem, experimentem, porque ele é muito inteligente e muito bem feito. É um bom exemplo de game design. Mas eu não faria vídeo sobre ele porque eu não quero ter que lidar com esse tipo de fanbase. Não sei se a pergunta é pertinente, mas você já foi ou se sentiu intimidado por empresas ou até mesmo outros youtubers por causa da sua forma de como você trabalha? Empresas não, nenhuma empresa jamais me distratou. Nenhuma das empresas com quem eu já trabalhei para fazer review de jogo, nenhuma delas jamais me desrespeitou ou me ameaçou com absolutamente nada. Várias empresas das quais eu já critiquei, eu já falei mal de jogos, continuam trabalhando comigo. Um bom exemplo é a Capcom. Eu já malhei vários jogos da Capcom, mas sempre que eu entro em contato com a pessoa responsável por trás, sempre me tratou com respeito, sempre me tratou com educação e me dá acesso aos jogos. Porque eles sabem que é importante ter alguém com um senso crítico falando sobre o produto deles. É uma forma de divulgação, eles estão ganhando propaganda de graça de qualquer jeito. Mas eles também sabem que o feedback negativo é importante. Você tem que ter os dois lados da moeda no campo. E quando eu falo bem, é melhor ainda pra eles, porque é mais uma pessoa elogiando. Mas nenhuma empresa jamais me distratou, nenhuma empresa jamais me negou acesso porque eu critiquei o jogo delas. E mesmo que elas fizessem isso, isso não me impediria de ir lá comprar o jogo e falar mal se eu quisesse falar mal. Então isso nunca foi um problema. Youtubers, não necessariamente. Eu já tive gente que ficou incomodada com vídeos que eu fiz, eu já tive gente que queria que eu mudasse meu jeito de fazer vídeo porque fica incomodado com a forma como eu falo, ou com a forma como eu expresso a minha opinião. É sempre a mesma história. Quando você expressa a sua opinião e todo mundo concorda, todo mundo acha lindo e maravilhoso. Aí quando uma pessoa veste a carapuça daquilo que você está falando, ela se sente incomodada e quer que você mude. Isso acontece em qualquer lugar, não é só no YouTube, é na vida. Mas é o tipo de coisa que nessas horas você conhece quem é realmente quem. E aí você sabe com quem você pode falar, com quem você pode confiar, quem você pode conversar e a quem você deve ignorar a opinião. Qual o seu filme ou franquia de filmes favorito? Eu não sou um grande conhecedor de filmes. Eu curto muitos filmes, mas eu não sou super profundo em filmes. Mas uma série de filmes que eu pessoalmente adoro é os filmes da série Rocky.
eu assisto esses filmes. É o tipo de filme que eu posso parar pra assistir a qualquer momento. Eu gosto muito, menos o Rocky 4, e eu ainda não assisti Creed. Até hoje eu não assisti Creed. Mas eu gosto muito do Rocky Balboa como personagem. Eu admiro muito o Sylvester Stallone pela série que ele fez, pelo personagem que ele criou. E é uma série fantástica. Eu curto muito os filmes da série Rocky. E eu pretendo, inclusive, um dia falar mais sobre essa série de alguma forma, porque tem videogames de Rocky. E eu gostaria de fazer alguma coisa ligada a isso. E também me dar uma desculpa pra falar de Hajime no Ippo, que é tão bom quanto. Então, se eu tivesse que escolher uma franquia, seria Rocky. E se você ainda não assistiu, vá assistir, porque assistir filme antigo vale muito a pena. Rocky Rambo também é ótimo. Eu não tinha assistido os primeiros, o Rambo First Blood, parte 1 e parte 2. E são filmes ótimos. Vale a pena voltar a assistir. Você acompanha as temporadas de anime? Qual o seu anime preferido de 2017? Eu não acompanho muito de perto as temporadas de anime. O muito que eu faço é que eu falo com o Thunder e eu digo pra ele, Thunder, tô interessado em assistir isso e isso. O que você acha? E ele me dá o feedback. Ou então, no correr da temporada, ele me fala, olha, isso aqui é pra você. Você gosta desse tipo? Assiste isso aqui. E aí eu pego e assisto. Mas o que eu gosto de fazer ultimamente é eu deixo correr as temporadas e depois eu pego quando a série tá completa, ou tem pelo menos uns 10, 12 episódios, e eu assisto tudo de uma vez só. Eu prefiro assim porque eu não tenho muito tempo livre pra acompanhar semanalmente séries. Então eu boto essas séries comigo e levo pra estrada, pra quando eu viajo a trabalho, tô assistindo essas séries assim. Então demora um pouco, porque eu tenho que esperar a série acabar pra poder assistir, mas eu acompanho elas dessa forma. E 2017... Iron Blooded Orphans, Mobile Suit Gundam, Iron Blooded Orphans. Eu queria uma boa série de Gundam e ela entregou 100%. É a minha favorita de 2017. Já jogou o Tibia? Já, não muito. Eu joguei Tibia na era da internet de escada, quando era novidade ainda, Tibia. E eu não vou dizer que eu gostei não, porque eu não curtia muito não. A PK era muito comum no jogo, ainda é, pelo que eu entendo. Mas eu nunca me liguei muito em Tibia, não. Eu ainda preferia muito mais. Se era pra jogar RPG, eu tava jogando Diablo 2. Não online, porque eu não tinha internet pra isso. E você não conseguia se conectar com servidores estrangeiros naquela época. Mas eu jogava muito Diablo 2 original. E que eu não tinha o pirata. O Diablo 2 vinha numa revista e eu jogava ele... só botava o crack de rodar sem CD e tava bom. Mas eu jogava Diablo 2 ao invés de jogar Tibia nessa época. O quanto Super Best Friends Play você curte? Você ouve o podcast deles também? Quanto? Com muito. Eu assisto tudo que Super Best Friends Play bota no ar. Literalmente tudo que eles produzem. É o primeiro podcast que eu acompanho e eu assisto todos os episódios. E eu não escutava podcast antes do deles. E hoje eu escuto o podcast deles semanalmente. Eu acompanho todas as séries que eles produzem. Eu literalmente assisti todo o conteúdo que eles já produziram. 100%. Até mesmo os vídeos que você não consegue mais assistir, como os Let's Watch que eles faziam de filmes, que só existiam no website deles, que não existe mais. Então, ver eles assistindo a filmes do Godzilla, por exemplo, ou Samurai Cop, que é super hilário, ou então as live streams deles, eu acompanhei eles zerando Dark Souls 1 ao vivo, live stream, é o meu canal de Let's Play favorito, e eu literalmente assisti tudo que eles produzem. Eu comecei por volta de Resident Evil 2 e Metal Gear Rising. Foram os dois primeiros Let's Plays dele que eu assisti. Daí eu voltei a assistir tudo do passado e até hoje assisto tudo que eles botam no ar. Qual console você não teve a oportunidade de comprar, mas gostaria de adicionar à coleção no futuro? A Xbox 360, eu gostaria de eventualmente comprar um para jogar alguns jogos exclusivos, mas não é uma prioridade para mim agora, mas eu de fato gostaria muito. Bullet Witch, por exemplo, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, e alguns outros, Infinite Undiscovery, existem alguns outros exclusivos de Xbox 360 que eu tenho muita curiosidade de conhecer, mas também eu gostaria muito de ter um Sega Saturno, Dreamcast, que são consoles que eu joguei na minha infância, mas que são mais difíceis de colecionar. Eu simplesmente não tenho dinheiro nem tempo para colecionar todos esses consoles agora, mas eu gostaria de um dia voltar e tê-los. Eu até tenho emuladores, mas não é a mesma coisa. Simplesmente não é a mesma coisa. Araújo, especificamente para consoles da nova geração e PC, qual a sua preferência por mídias, digital ou física? E por quê? Sempre que possível, eu gosto de ter a mídia física. Eu gosto de ter a minha prateleira com os meus jogos, e o fato de que eu sei que eu nunca vou perder
o jogo porque ele saiu da loja, ou perdi o computador, ou o console, alguma coisa assim. Eu tenho mais de 1.200 jogos na Steam, fora os jogos que eu tenho na Origin, e na Uplay, e na GOG, o GOG Galaxy. Então eu tenho muito jogo digital. E vários do PlayStation 4 que eu tenho são digitais também. Principalmente os que eu recebo para review. Então, World of Final Fantasy, por exemplo, é um jogo que eu tenho ele digital no meu console, mas eu gostaria de comprar a mídia física, porque eu quero todos os jogos de Final Fantasy, eu quero ter a mídia física. Todos os RPGs que eu gosto, eu quero ter a mídia física. É importante pra mim ter. Então, sempre que for importante, sempre que for viável pra mim, eu quero comprar a mídia física de um jogo. Mas, por conveniência, espaço de HD e pra não ter que ficar trocando disco o tempo todo, quando é mais barato ou mais prático, eu não me incomodo ter uma mídia digital também. Mas mídia física nunca vai ser superada pra mim. Eu sempre vou preferir ter um disco, um pendrive, um cartucho, seja lá o que for, do jogo original que eu possa botar no meu console e simplesmente jogar a hora que eu quiser. Quais as chances de um podcast Caps Lock nascer? O Podcaps, ele existe, é uma ideia. Mas não é uma coisa que eu lancei porque eu não coloquei ainda num formato que vá valer a pena. É uma coisa que eu não tenho condição de produzir semanalmente. Se eu fosse fazer o podcast se tornar realidade, seria alguma coisa apoiada por um padrinho, um apoia-se, e seria quinzenal. Se eu fosse fazer um podcast, ele seria quinzenal, no mínimo 2 horas de duração, e sempre eu e mais 2 convidados conversando sobre as nossas semanas, o que a gente jogou, assistiu, leu, ouviu. Esse é o podcast que eu gostaria de fazer. O nome já existe, é o Podcaps, mas não é uma coisa que eu coloquei no ar ainda. Não tá fora dos planos, mas é uma coisa que, se eu fosse fazer hoje, eu casaria a um apoia-se, a um padrinho, a alguma coisa do gênero, que me permitisse alavancar o canal, porque podcast não é uma coisa que dá retorno, a não ser que eu tivesse uma estrutura de marketing e um canal gigante para poder criar alguma coisa, mas eu de fato não quero criar um podcast que 30 pessoas assistem. Eu quero fazer algo diferente, eu quero desafiar os grandes, sabe? Na minha cabeça, eu penso no absurdo. Eu quero o absurdo. Então, eu não tô dizendo que eu tenho capacidade de superar ou de me igualar. Mas se for pra correr atrás, eu não quero correr atrás dos podcasts de 30 views. Eu quero correr atrás do Jovem Nerd. Eu sei que é ambicioso, eu sei que é exagero, mas eu prefiro mirar pra cima do que mirar pra baixo. Não tem sentido pra mim criar algo se eu não estou tentando fazer o melhor que eu posso fazer. E para criar um podcast tem que ser alguma coisa que eu consiga fazer. E no momento eu não consigo ainda, mas não está fora dos planos. Qual a sua opinião sobre a cena BR de desenvolvimento de jogos? Para mim, na minha cabeça, não existe cena BR. Existe desenvolvimento de jogos. Eu enxergo jogos como jogos. Não me importa em que país ele foi feito. As pessoas não se importam quando o jogo é produzido no Canadá ou nos Estados Unidos. Então por que elas iam se quando um jogo é produzido na França ou na Polônia? Por que elas iam se preocupar pelo jogo ser brasileiro? Não é importante, não faz diferença. A única coisa que importa é se o jogo é bom ou não. E esse é um problema muito grave. Eu vejo muitos jogos brasileiros que tentam bancar em cima de ser brasileiro. Como se fosse alguma forma de, olha gente, nos apoie porque nós somos brasileiros. Muita gente fala, tem que pegar leve com o jogo quando for fazer análise ou crítica porque é brasileiro. Tem que falar desse jogo porque é um jogo brasileiro. Não, você tem que falar do jogo porque o jogo é bom. Você tem que falar do jogo porque ele merece ser falado. E 2 erros muito constantes que eu vejo na cena indie e na cena brasileira primeiro, não pensar no mercado internacional. Isso é um erro fatal. Os jogos como Trajes Fatais, por exemplo, sofreram muito por causa do nome. Ou porque foram desenvolvidos pensando no público brasileiro, pensando em jogo em português. Você quer vender o jogo? Você quer criar uma equipe de produção de jogos? Você produz o seu jogo em inglês. E você coloca ele em português. Você tem que vender para o mercado internacional, porque o mercado internacional tá pouco se fudendo qual é a bandeira do seu time. Existem criadores brasileiros dentro de jogos gigantes como Assassin's Creed. Ninguém se importa, porque não é importante a nacionalidade de nada nem de ninguém. A coisa que importa é se o jogo é bom.
E o segundo erro, o pecado gigantesco que as pessoas cometem, isso não é só no Brasil, mas acontece muito no Brasil. As pessoas copiando jogos. Eu não digo plágio, eu digo, vou fazer um jogo estilo Mega Man. Aí você olha o jogo do cara e é apenas Mega Man. Sabe? Mas é que a Capcom não faz Mega Man, então eu vou fazer. Porra, você não pode ter uma ideia nova? Você não pode pegar o conceito de Mega Man e trazer ele para 2017, 2018, adicionar elementos novos, adicionar mecânicas novas. Eu já vi vários jogos que tipo, esse é um jogo estilo Castlevania. Aí você olha pro jogo e fala, porra, mas parece Castlevania só que com sprites mudados. O que você tem? A animação do personagem jogando o machadinho é idêntica à do Castlevania. Você está copiando ideias e botando um novo nome. Sabe, isso é preguiçoso. O problema do desenvolvimento de jogos brasileiros é que todo mundo é preguiçoso. O pessoal quer fazer a ideia mais simplesinha possível. Foi o motivo pelo qual eu critiquei muito A Lenda do Herói. Porque você tem essa arte, essa pixel art tão bonita e essa ideia tão criativa de um jogo narrado e não fizeram nada com isso. São apenas coisas que existem no jogo. Tem a música e tem o sprite art bonito, mas o jogo em si não tem nada ali que é novo, que é interessante, que é desafiador, que é inovador. Sabe, não existe ali um jogo novo, ele só funciona no Brasil. E não tem nada de excepcional nele. E isso acontece muito em vários jogos brasileiros, onde o pessoal não está tentando fazer a nova evolução, fazer a próxima coisa. Quem fez isso foi Chroma Squad, que pegou o Super Sentai e adicionou num jogo de um RPG de turnos. E o jogo é simplista, o jogo é super básico, mas é muito inteligente, é criativo, é diferente, é inovador nesse aspecto. Onde que tem um jogo de RPG tático do Super Sentai? Eu só conheço um, eu não lembro nem o nome dele, porque o nome dele é gigante, eu acho que é do PlayStation 2. Eu só conheço esse jogo. Ninguém fez nada diferente. Sabe, Odalos tentou fazer um jogo similar ao da era do Genesis, do Mega Drive, mas ainda é o seu próprio jogo. Ainda tem as suas próprias ideias, o seu próprio espírito, tem uma alma por trás. E isso falta na cena de desenvolvimento brasileira de jogos. Sabe, o pessoal fala, fazer um jogo sobre mitologia brasileira onde você controla o Saci. Tá, e daí? Não, mas é o Saci, é brasileiro. Tá, mas e daí? E eu deveria comprar o seu jogo apenas porque você utilizou mitologia brasileira? Isso não é o suficiente. O que você está fazendo com isso? Qual é o gancho? Qual é a ideia? Qual é o gameplay? Quais as mecânicas? O Saci tem um furacãozinho que faz com que você pule alto. Você tem pulo duplo. Grande coisa. Isso já existia há 30 anos atrás. Sabe? A gente precisa de jogos inovadores. Jogos que tragam ideias novas, narrativas novas, mecânicas novas, visuais novos. E isso que tá faltando. Então, gente, essas são todas as perguntas. Eu sei que o vídeo ficou gigante, a ideia era fazer um vídeo grande desses mesmo, só um por ano. Eu sei que você deve ter percebido que eu tô com a voz super rouca, super fraca. Eu tô saindo de uma gripe. Eu fiquei super gripado esses dias. A minha garganta tá inflamada, eu acabei com um spray de própolis e mel aqui, porque a garganta tá falhando, a minha voz tá falhando, então me desculpem se a qualidade do áudio não for a que vocês estão esperando. Eu tô saindo de uma gripe pesada e tô quase sem voz já pra fazer esse vídeo pra vocês, mas é o que eu prometi e prometido tem que ser cumprido. E aqui estamos, 2017, um excelente ano pro canal Caps Lock, um excelente ano pra mim, e é graças a vocês. Desculpe eu não poder ter respondido as perguntas de todo mundo, eu espero que eu tenha respondido as mais interessantes pra vocês, eu espero que eu tenha coberto o maior número possível de perguntas que fossem do interesse de vocês, e eu espero que a minha voz não esteja ruim o suficiente que vocês não consigam entender as minhas respostas. Então, mais uma vez, muito obrigado a você por acompanhar o canal Caps Lock e permitir que o canal Caps Lock cresça em 2017. Nós temos mais vídeos em dezembro para vocês assistirem. Eu só vou tentar melhorar minha voz até lá, porque senão o negócio vai ficar feio. E eu já tô quase sem voz aqui. Mas, de novo, muito obrigado a você por acompanhar o canal. Meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ver todos vocês aqui de novo no próximo vídeo.